E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Se você gosta de futebol, não deixa de acompanhar o canal e se inscreve aí, beleza? Pessoal, o tema do vídeo de hoje vai ser sobre os líderes já jogaram na rodada. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza já jogaram. O Flamengo entra em campo logo mais contra o Bahia. São Paulo e Bahia também fecham a rodada logo mais à noite, né pessoal? Vamos falar então sobre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza? Vamos começar então por quem jogou primeiro. Vamos falar do Fortaleza, que ontem teve a possibilidade de assumir a liderança, teria chegado a 58 pontos e seria o líder provisório, né, até Palmeiras e Botafogo entrarem em campo, mas a equipe cearense acabou tropeçando diante do Grêmio. Um jogo que ficou marcado por uma atuação bem ruim de ambos os goleiros, né? Tanto o goleiro do Grêmio acabou falhando no primeiro gol do Fortaleza, na finalização do Hércules, como também o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, que talvez seja o grande ponto negativo desse time, fez alguns bons jogos ao longo da temporada, mas também entregou algumas bolas, talvez fosse uma chance talvez do Santos, né, que é o goleiro reserva da equipe do Fortaleza, aparecer e quem sabe assumir a titularidade nessa reta final de temporada. Pessoal, 3-1 pro Grêmio então, fechou a caixinha, bonito gol do Bright White, segundo na falha do goleiro do João Ricardo, e mais bonito ainda, terceiro gol do Soteldo. Já tinha feito quase um golaço no jogada anterior, né? O goleiro acabou defendendo, a bola bateu na trave, não me recordo muito bem agora, mas na sobra ele acabou finalizando. Bonito lance de primeira, bonita finalização de primeira e finalizando o placar pro Grêmio. Pessoal, vamos falar então do líder Botafogo. Depois de 16 anos, a equipe da Estrela Solitária conseguiu vencer o Atlético Paranaense fora de casa, um resultado histórico. Mesmo que o título não venha esse ano, só o fato de ter conseguido quebrar esse tabu, que era um dos maiores do futebol brasileiro, já é algo histórico, né? O Atlético Paranaense é um time que costuma ter muita efetividade jogando dentro de casa, mas esse ano já acumula 9 partidas seguidas sem conseguir vencer. A última vitória dentro de casa foi em junho, para vocês terem ideia, né, pessoal? Resultado bem ruim para o Atlético Paranaense, que acaba assumindo a parte de baixo da tabela de vez, né, pessoal? Mas resultado muito positivo para o Botafogo, que contou com o tropeço do Palmeiras, que empatou em 0-0 diante do Bragantino. Pessoal, não vou ser mentiroso para vocês aqui, não acompanhei em loco a partida do Palmeiras contra o Bragantino, vi só alguns melhores momentos, acabei assistindo e dando preferência para o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. E por falar nesse jogo, pessoal, a equipe do Atlético Paranaense foi superior ao Botafogo em grande parte da partida, mas aquela superioridade que não foi efetiva, né? Teve algumas possibilidades de finalização, principalmente no primeiro tempo, com muitos erros de troca de passe da equipe do Botafogo. O Thiago Almada acabou não desempenhando tão bem na partida, o zagueiro Bastos, apesar de defensivamente ter ido muito bem, quando precisava sair jogando, acabava errando muitos passes no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele conseguiu consertar isso. Tanto ele quanto o Barbosa fizeram jogos muito bons, mas o Atlético Paranaense não teve aquela grande finalização, né? Teve dois momentos no jogo, uma finalização do Mastriani no segundo tempo, que ele sai de cara pro goleiro e o John defende, mas sem grandes dificuldades. E o principal talvez tenha sido uma cabeçada do Mastriani, que ele recebe sozinho dentro da área, depois de ter recebido a bola numa cabeçada de um dos jogadores do Atlético Paranaense, e finaliza. O goleiro John faz uma defesa com a ponte bem tranquila. Talvez se ele tivesse conseguido ser mais certeiro, né, mais forte na cabeçada, talvez tivesse conseguido empatar a partida naquele momento. Já do lado do Botafogo, pessoal, o gol saiu uma jogada muito boa. O Marlon Freitas, em um momento, ele começa a armar o time ali, age como um verdadeiro capitão, né? Bem interessante essa forma dele desempenhar dentro de campo. Encontra o Savarino, que encontra um passe mais bonito ainda para o Igor Jesus, que aí conta também com um pouquinho de ajuda do goleiro Mikael, que fez um jogo um pouquinho ruim também, né, pessoal? Um goleiro bem estabanado. Teve algum momento ali no jogo até mesmo que ele foi sair do gol para poder dar um chutão e acabou capando a bola. Quase que a bola sobra para o Igor Jesus fazer o segundo. Mas não aconteceu e o Botafogo venceu a partida por 1-0. Jogo que ficou naquele abafo até o final, pessoal, mas a verdade é que se você não é torcedor do botafoguense, você dificilmente imaginaria que o Cap conseguiria fazer um gol na partida, porque era aquele abafa sem muita qualidade, tá, pessoal? Não era nada muito incrível por parte da equipe paranaense, que é um forte candidato ao rebaixamento, já é o 5º treinador na temporada. O Lúcio já jogou 3 jogos, né, pessoal? 3 derrotas. Então, bem complicada a situação do Atlético Paranaense, tá, pessoal? Falar em Palmeiras, pessoal, pelo pouco que eu vi da partida, a equipe do Palmeiras acabou não contando com seu principal jogador, né, o Pênalti, que tem sido figura marcante aí no time do Palmeiras nesses últimos jogos. Brincadeiras à parte, o time do Palmeiras é uma equipe muito forte, mereceu vencer a maioria dos seus jogos, e a maioria dos pênaltis foram de fato pênaltis. Talvez com exceção daquele primeiro contra o Atlético Mineiro, que eu acho que o juiz forçou um pouquinho a barra ali naquela situação, né, pessoal? Mas a equipe teve grandes chances, se eu não me engano o Dudu teve uma incrível chance diante do goleiro Cleiton, um chute rasteiro muito bom, o goleiro Cleiton fez uma defesa absurda e conseguiu segurar esse resultado para o Bragantino,
que precisava pontuar, né, pessoal? Olhando aqui a tabela, o Bragantino está em 13º, são apenas 6 pontos dos últimos 15 disputados. Campanha bem abaixo da equipe do Bragantino, tá, pessoal? Vamos falar então aqui sobre a campanha dos líderes novamente. O Botafogo fez 13 pontos dos últimos 15 disputados, o Palmeiras 13 pontos e o Fortaleza 7. Isso demonstra o quanto o Fortaleza tem se enfraquecido recentemente, mostra um pouco da força da falta de elenco que talvez a equipe cearense esteja tendo nesse momento, lembrando também que o Fortaleza perdeu na Sul-Americana por 5-0 no agregado para o Corinthians. Já o Flamengo tem 7 pontos nos últimos 15 disputados, mas se vencer hoje, vai continuar com 7 pontos, porque os 3 pontos vão sair, né, pessoal? Então, não muda nada. Mas e aí, galera? O que vocês acharam desses jogos? Vocês acham que o Palmeiras tem força para poder vencer o Campeonato Brasileiro ainda? Tá na briga pelo tri. O Botafogo tentando quebrar essa sequência histórica desde 95 que não ganha o Campeonato Brasileiro. Desde 95 que não ganha um título nacional, né, pessoal? Então seria muito importante para a equipe carioca vencer essa competição, tirar o fantasma do ano passado também. O Fortaleza também está nessa briga. E a gente não pode deixar de pensar que Flamengo, São Paulo e Bahia também estão na competição. E também não retiraria o Internacional, que tem um jogo a menos, né, pessoal? Se o Internacional, por exemplo, se o Flamengo perde hoje para o Bahia, fica com 48, o Internacional conseguiria ir para 48 e ainda teria um jogo a menos ainda. E conseguiria até chegar à quarta colocação, terceira. Reta final de Brasileirão, pessoal, tudo pode acontecer, a gente viu isso ano passado. Lembrando que recentemente também, pessoal, a gente fez um vídeo aqui no canal, falamos sobre a previsão, comentei que o Palmeiras para mim já seria o campeão brasileiro pela sequência e pelo futebol que vinha apresentando, e tinha feito comentários de que até a 30ª rodada eu não acreditaria que o Palmeiras perderia um jogo, e de fato não perdeu, mas não conseguiu vencer o Bragantino. Eu achava muito que o Botafogo fosse perder esse jogo para o Atlético Paranaense, tá, pessoal? É igual o Rogério Ceni contra o Flamengo hoje, né, pessoal? O Bahia vai jogar em casa? Vai, mas são 14 derrotas em 14 jogos, então é muito difícil e improvável que a gente não aposte numa vitória do Flamengo diante do Bahia. Próxima rodada então, pessoal, vamos ter a parada para as eliminatórias da Copa do Mundo, mas vamos ter então 2 clássicos, né, Flamengo e Fluminense. O Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro, jogo muito difícil no Castelão, tá, pessoal? O Atlético empatou em 2-2 hoje com a equipe do Vitória, mas poupou alguns jogadores, o Hulk não atuou na partida. Acabou tomando um golaço do Alejandro, quem não viu, confere lá no GE. Um golaço de verdade, tá, pessoal? E o Palmeiras enfrenta o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Esse jogo vai ser domingo, 8 horas da noite. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que esse jogo é um jogo perigoso pro Palmeiras, tá? Eu tinha dito anteriormente que achava que o Palmeiras venceria e acho ainda que o Palmeiras vai vencer. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando o tempo tá ruim lá no Alfredo Jaconi, é muito difícil vencer do Juventude, tá, pessoal? Mas comenta aí o que vocês acham. Acham que a equipe do Botafogo vai ser campeã brasileira? Acham que o Palmeiras vai atingir o tricampeonato? Vocês acham que alguma equipe lá de baixo vai conseguir se surpreender e conseguir almejar o título novamente? Lembrando que o Palmeiras ano passado conseguiu numa arrancada ser campeão, e eu não duvidaria nada de Flamengo, São Paulo e Bahia, Internacional, que são gigantes do futebol brasileiro. Mas é isso então, pessoal. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante, e até a próxima. Tchau!